Que vergonha. Ficou pior para a CBF e para os árbitros que estavam apitando ou arbitrando no jogo contra o Sport no sábado. Ficou muito pior. Foi liberado os áudios e a gente tem uma vergonha alheia de trazer isso para noticiar o que esse vou pegar leve. Esse cidadãos, Cilascões fizeram ao Fortaleza no sábado, lá na Ilha do Retiro. Vem com a gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você é muito bem-vindo aqui. Cara, eu estou com uma vergonha, assim, uma vergonha tão grande de fazer esse vídeo, porque alguém tem que ter vergonha nesse país, alguém tem que ter vergonha no futebol brasileiro, e eu sei que a CBF não terá vergonha. Eu sei que os árbitros que fizeram a palhaçada que fizeram no sábado não terão vergonha, mas eu, assim, como comunicador, que seja, estou morrendo de vergonha. Como o futebol brasileiro vai se acabar por conta de incompetentes que fazem esse futebol. A CBF, que é conivente, são árbitros despreparados e muito mais, né? Acho que mau caratismo, gente que não quer o bem do futebol e essa galera tá com a mão, tá com a caneta, tá para decidir as coisas. Foi revelado agora no domingo, depois de, sei lá, mais de quase 24 horas depois, os áudios da CBF. A CBF ela segurou bastante esse áudio porque eu acho que ela estava tentando arranjar um laudo de desculpas para tratar o tema, porque ela sabe o quanto foi vergonhoso, o quanto foi pavoroso no sábado. Eu não vou trazer o vídeo do da conversa entre eles, porque é muito ruim, mas a gente vai pegar uma matéria muito bem escrita pelo Juscelino Filho, lá do GE do CE, de GE do Ceará, que faz descrição por descrição de tudo que foi falado lá nesse momento em que eles estavam discutindo esse gol. Já quero dizer para você que dos 4 árbitros que tinham palavra, 2 disseram que foi gol. Um não sabia e o outro tinha um sentimento, pessoal. Ele tinha um sentimento. Difícil, né? Mas vamos ver a matéria. Mas antes de a gente ver a matéria, eu quero te pedir, por gentileza, para você deixar aquele velho like, se inscrever no canal, porque faz muito bem pra gente você ser inscrito, dando like e comentando aqui tudo de vagabundagem que a gente viu hoje. Ontem, né? Na liberação desses áudios, tá bom? Ei, meu Deus, mas vamos para a matéria do Juscelino, muito bem escrita, por sinal, parabéns para ele até. CBF libera áudios do VAR de Sport Fortaleza. Não consigo ver, mas tenho um sentimento. Sentimento de roubar, o sentimento de que eu vou prejudicar um time que, pô, se fosse o Flamengo, eu não teria sentimento, eu teria certeza. Se fosse o Corinthians, não teria o sentimento, teria certeza. Se fosse o Palmeiras, eu não teria sentimento. Se fosse alguém do eixo, não teria sentimento, teria certeza que foi gol. Mas não. Mas isso é o VAR no Brasil. Fortaleza empatou com o Sport sem gols brasileiro após ter o gol do Pikachu anulado. Veja o vídeo. A gente já viu várias vezes, eu não vou colocar aqui, mas ele fala assim: a CBF liberou os áudios do VAR do possível gol não validado de Pikachu na partida entre Sport e Fortaleza neste domingo pelo brasileiro, neste sábado, no caso, né? Na Ilha do Retiro. Na discussão, veja o vídeo acima. É possível observar a conversa entre o árbitro Rodolfo Toschi Marques. Decorem esses nomes e decorem o rosto desses bandidos que estão na nossa thumb, tá? Seu Candançan de São Paulo e o seu Rodolfo Toschi Marques são 2 bandidos, são 2 enganadores. Responsável pelo VAR, Hernan Brumeu Vani, o Avá, e o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, o Avá 2.
Só para começar aqui, para quem não tem o conhecimento, existe o árbitro de campo, que era o Candansan, existe o Rodolfo Toxmark, que era o responsável pelo VAR, ele era como se fosse ali o coordenador, o imediato. O AVAR é o cara que opera os equipamentos. O AVAR 2 também opera os equipamentos e eles fazem um colegiado para decidir como foram os lances. Lembre-se que não só nesse lance, todos os lances que a gente pega áudio tem uma, duas, três, quatro pessoas falando ao mesmo tempo. O árbitro de campo, o responsável pelo VAR e os dois AVAR, né? Vamos dizer assim, o AVAR 1 e o AVAR 2, que no caso era o Hernan Brunel e o Vinícius Gonçalves. E aí ele abre aspas aqui já para o Rodolfo Tosquimasso, né? Ver totalmente eu não consigo ver, mas eu tenho um sentimento. Pela goal line, que é a câmera da linha do gol, tá? Aquela câmera fajuta que a CBF comprou, que é pior do que a câmera do seu celular, do meu celular, que é pior do que a TechPix que vendia naquelas propagandas lá do Juarez. Essa é a câmera, a goal line, a qual ele se refere. Eu não consigo ver claramente. Falta ver por uma imagem. A imagem é inconclusiva, eu não consigo ver. Não consigo ver claramente espaço entre a bola e a linha. Não consigo ver claramente. Ele dá impressão por uma câmera que entra, mas na outra não, diz Rodolfo Toschi Marques, responsável pelo VAR. E aí daqui a pouco eu tenho a matéria, eu vou até passar um pouco aqui do limite e botar um vídeo do PC falando sobre essa situação. Beleza. Então nós conseguimos que não tem imagem conclusiva. Você usou todas as imagens, isso é o árbitro de campo, Matheus Candansan, perguntando. Você usou todas as imagens? Você diz então que é inconclusiva, que não tem conclusão disso? Aí o VAR diz assim: eu não tenho a clareza de que ela entrou ou não. Aparenta. Vamos ver juntos. E aí até um baita de um procedimento errado do VAR. Vamos lá. Lances como esse, lances de impedimento, lances factuais que eles chamam, eles não precisam chamar o árbitro de campo para ir na tela do VAR para decidir. O VAR decide isso. O VAR decide isso. Certo? Lances factuais, e este foi um claro lance factual, o gol do Pikachu, o VAR não chama o árbitro de campo para decidir junto, como ele colocou na aspas, vamos ver juntos. Sabe por que ele não colocou? Porque ele queria dividir a responsabilidade do seu erro, que ele queria dividir a irresponsabilidade de tirar o gol do Fortaleza em relação a não sei o quê. Ele queria não ser ele o maior culpado pela roubalheira. Ele chamou o laranja, que foi o Matheus Candansan. Porque os dois avás, você vai ver, e você viu, que os dois avás disseram que a bola entrou. Os assistentes, e eram três, em toda votação que eu vi na minha vida, a maioria ganha. Se você tirou o Matheus Candansan dessa observação, você tira o Matheus Candansan dessa importante decisão, você tem 2 contra 1 na cabine do VAR. Então, claramente, há um erro de procedimento do seu Rodolfo Toschi Marques no momento da decisão. Mas vamos continuar. É uma decisão muito importante. A gente está trabalhando com pressão e eu não consigo ter 100%. Hesita Toschi. Que pressão é essa, seu Rodolfo Toschi Marques? Você devia vir a público para falar. Que pressão é essa que você estava trabalhando? Era alguém dizendo que era para anular? Não ficou claro. A pressão que a gente estava tendo era o Matheus Candansan que estava dentro do campo. Que pressão é essa? Vocês já se perguntaram? Que pressão é essa que o Toschi estava recebendo? Era alguém da CBF lá, junto com eles? Era alguém que estava dizendo anula, 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 anula? Ou dá o gol, dá o gol, dá o gol, dá o gol? Isso tem que ser esclarecido pela dona CBF. Que pressão é essa que ele estava sofrendo? Porque ele estava no ar-condicionado.
Ninguém tava no cangote dele gritando: "Cadê, cadê, cadê, cadê?" Ou tava? Boa pergunta, né? Eles têm que responder sobre isso. A CBF precisa esclarecer melhor essa situação de pressão que o VAR estava sofrendo. Será que todos os jogos do Campeonato Brasileiro existe uma pressão externa em relação ao VAR para a decisão? Olha para que buraco isso tá levando o futebol brasileiro. Mas vamos continuar. Com a decisão da cabine, o Matheus reitera, porque a decisão não era mais dele. A decisão era da cabine. No colegiado, o AVA 1, o AVA 2 e o Tosk, que era o responsável, eles tinham 2 contra 1. 2 gols, 2 dizendo que era gol e um dizendo que não tinha um sentimento. Que não é que ele não dizia que não era gol, é que ele estava com um sentimento. Que sentimento é esse? Como a gente pode materializar esse seu sentimento? E que pressão é essa, Tosk, que você estava sofrendo nesse momento da decisão? Do esporte? De quem era? De alguém da CBF que estava tentando apaziguar os erros que o esporte estava levando nas rodadas e agora tinha que dar a favor do esporte? Eu queria saber. Eu estou muito curioso para saber isso. Beleza. O Vinícius Gonçalves do Avá 2 disse que vê a bola dentro. Isso é o Toski falando. O Hernan, que é o Avá 1, Brumeu Vani, também vê o gol. Mas eu não consigo ver a bola dentro. Tá na cara deles, né? Eu não consigo ter certeza 100% de clareza se essa bola está dentro ou não, gente. Olha a sombra da bola na trave, ela pode estar tocando a linha. A gente não tem uma imagem conclusiva. Eu vou manter a decisão de não gol, conclui Matheus. Isso é o cara do campo falando. Por isso que é melhor tirar eles falando e transcrever isso na tela para você entender melhor como foi o diálogo, porque tem muita gritaria naquele momento. É treinador, é jogador, ninguém sabe se é o Tosco que está falando, ninguém sabe se é o Hernan que está falando, ninguém sabe se é o Avá 2, o Avá 1, não sabe se é o árbitro de campo. Então, eu peguei essa matéria exatamente por isso, para você não ficar aí também estourando seu ouvido com a gritaria que tem no VAR. Ao todo foram 8 minutos de paralisação no lance. No lance, Pikachu chuta, a bola bate no travessão, toca o chão e sai. As imagens do VAR se pronunciaram inconclusivas e o árbitro de campo optou por não validar o gol. No fim, o Lion acabou empatando sem gols com o Sport. Seu Marcelo Paes demonstrou indignação com o lance e também se pronunciou nas redes sociais. O clube classificou como inacreditável o ocorrido na Ilha do Retiro e disse que não irá cessar enquanto a justiça não fosse feita. Pronto. Até aqui, nós destrinchamos para você tudo o que foi o que o VAR mencionou. E agora a gente vai ver. Eu fiz algumas perguntas até. Esse bandeirinha que está na frente do Boeck, eu acho que é ele, tá? Eu acho que é ele. Foi o que não acompanhou até o final. Mas vamos ver o que o PC Oliveira disse na central do apito em relação ao lance. Isso foi antes, isso foi no sábado, pós-jogo. O PC Oliveira se manifestou dessa forma. E é o PC Oliveira que é um dos caras que mais perseguem o Fortaleza no futebol brasileiro. Vamos ouvir juntos. Fortaleza reclama que foi gol. O Sport não tem nada a ver com isso. Lance polêmico aqui na área do Retiro, na sua visão, PC. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. A gente vai revisar. E a visão foi muito demorada. Olha, essa é a imagem de trás do gol. Olha só, essa é a imagem de trás do gol. A gente vê a base dentro, mas lembrando sempre que, de acordo com a regra, a bola precisa entrar completamente, inclusive em toda a sua totalidade, da circunferência também. Por isso, o VAR utilizou a câmera da linha do gol. Olha só, essa é a câmera da linha do gol, que é exclusiva da CBF, que eles usam para analisar o gol, não gol e alguns lances de impedimento. E esse é o momento que a gente usa a lupa, é o momento que a gente trava, que é o momento que a bola tem um contato do solo. Vou falar da minha impressão. A minha impressão com essa imagem, no momento que a bola toca no solo, com auxílio aqui da nossa lupa, é impressão de gol, que a bola passou completamente. Para controlar o ambiente no campo de jogo, o Matheus Candanção foi. Para ele, a imagem não foi conclusiva, manteve a decisão de não gol. Mas, repito, se a gente puder rodar rapidamente com a lupa novamente, se for possível, a minha impressão, com o auxílio da lupa, no momento que a bola toca no solo,
Olha só, com auxílio da lupa, no momento que a bola toca no solo, a minha impressão é de gol, bola teria ultrapassado completamente a linha do gol. Denis. Tá aí. O que acabou acontecendo foi o Fortaleza não fazendo os teus 3 pontos no nosso jogo. E o Fortaleza soltou uma nota oficial no domingo dizendo que vai pedir o afastamento de toda a equipe que participou desse procedimento, que acha que entende que as coisas são difíceis mesmo. Todo mundo é humano, todo mundo erra, mas isso passou do erro. Isso virou um absurdo. São palavras do Fortaleza Esporte Clube em relação ao que aconteceu lá na Ilha do Retiro no sábado. O ponto é, antes de você que está aqui vendo esse vídeo, tá coçando a sua mão, o seu dedinho para colocar. Mas o Marcelo Paes não pode reclamar porque ele votou no presidente da CBF. Cidadão, deixa eu te falar um negócio. Antes de você falar uma besteira muito grande e as pessoas mangarem de você, acharem que você tem um pouco mais pouco menos de capacidade de entender as coisas, eu vou te mostrar uma coisa para você parar com essa sua besteira aí que você quer digitar. Matéria da UOL, peraí, essa aqui não é a matéria da UOL. A matéria da UOL, ela, antes de acontecer a votação do Edinaldo, ela já dizia, já informava a todo mundo que o Edinaldo era reeleito. Por quê? Porque os 40 clubes da Série A, os 40 clubes da Série A e B, 40 clubes da Série A e B, se todos estivessem contra a CBF, seriam 60 votos. Eu estou te falando que 60 clubes teriam 80 votos. Eu estou falando de 27 federações, menos da metade dos clubes que a gente está discutindo aqui, elas teriam 81 votos. O Edinaldo se reelegeria do mesmo jeito. Então, antes de você gastar seu tempo sendo meio bobão na internet, você tem que começar a entender como que a máfia da CBF funciona, meu amigo. Não era o Fortaleza, não era o Marcelo Paes, não era a Leila, não era o John Textor, não era o Pedrinho do Cruzeiro, não era qualquer time da Série A que tiraria o Edinaldo da sua cadeira, que ele vai se perpetuar, porque ele compra os votos das federações. As federações, elas são manobra, elas são baixam toda a cabeça possível para o atual presidente da CBF. Então, bonitão e bonitona que tem esse argumento genial que a pessoa que escreve isso acha que é genial o que ela está falando. Você precisa entender como é a máfia do futebol brasileiro e primeiro e depois você precisa se informar melhor, e aqui a gente está para fazer isso. A gente tenta fazer as informações, trazer certinho as informações para você não falar besteira, nem na internet, nem na sua casa, nem no churrasco, nem na bodega, nem no botequim. Mas só queria deixar isso na tela aqui. Você, grande revolucionário, você, justiceiro mascarado, se você não sabe dessa informação, você é um burrinho, porque você está digitando uma coisa que não tem nada a ver. Então, ó, tirando esse argumento idiota que a gente já refutou aqui, a gente tem a dizer que a gente sai de uma rodada de Campeonato Brasileiro, essa sexta rodada, com minimamente 4, 5 jogos envolvidos em polêmicas, e todas são contrárias ao VAR. O PC Oliveira, eu acho que ele tem que ganhar insalubridade, porque o tanto de erro que acontece, ele tem que ir lá esclarecer, embora eu não goste do trabalho do PC de Oliveira, ele está fazendo isso, e ele vai ter emprego pro resto da vida dele, se ele quiser, porque é
cada bizarrice que a gente vê. Ó, a gente teve problema no jogo do Fortaleza e do Sport, a gente tá falando isso agora. A gente teve problema no jogo do Fluminense com o Botafogo, a gente teve problema no Flamengo e Corinthians, a gente teve problema no Mirassol e Atlético Mineiro. Cara, a gente teve só que eu consegui acompanhar, tá? Eu nem assisti o do Santos lá, não assisti o do Cruzeiro, mas só do que eu consegui acompanhar, teve polêmicas de arbitragem e de VAR. Então, meus amigos, vou falar carecidamente para você. A gente não larga o Campeonato Brasileiro porque nada vai acontecer com esses malditos árbitros incompetentes. Nada vai acontecer, eles não vão ser afastados, eles não vão deixar de apitar. O Candançan na quarta-feira, terça-feira vai estar apitando aí na Copa do Brasil. O Toski vai estar como VAR, apitando, gerindo alguma partida. Como acontece com a Edna, que já prejudicou pra caramba. Aquele Caio Max, aquele outro lá, o Riway, lá do Rio Grande do Norte. Esses bandos de vagabundo, eles conseguem ainda, no meio da semana, eles estão lá apitando, ganhando seu dinheiro, seus 10, 30, 40, 50 mil reais. Eles estão lá, meus amigos. Porque é isso, o futebol brasileiro se tornou um, um bando de incompetentes, um campeonato que tem várias estrelas mundiais, um campeonato que tem muito dinheiro envolvido, SAF, se cobra o alto nível dos clubes, se cobra que a gestão dos clubes seja coerente, não demita técnica, etc. Tudo isso é cobrado por todo mundo. Mas o elo mais fraco e o que decide partida, vai decidir rebaixamento, vai decidir campeonato, é isso aí. É a arbitragem, é o VAR, é a CBF, que ainda está na mão deles. Então, eu, Danilo, acho assim insignificante. Eu acho até que o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza tem que fazer o que ele vai fazer, pedir a cabeça dessa galera, ser mais duro em relação à documentação, mas sabe o que isso resolve? Nada. Isso não resolve nada. Daqui a pouco, essa semana, vai ter um parecer que eles juntam todas as imagens polêmicas, eles dão os pareceres. E aí você vai ver o parecer que vai vir dizendo que o árbitro esteve correto, porque não tinha realmente uma conclusão. Lembrando, o VAR, o responsável, o AVAR 1 e o AVAR 2, os três votariam para ser gol ou não. Na cabine, dois disseram que foi gol. Um disse que não sabia, tinha só um sentimento. E a decisão foi qual? Não gol. Porque estava sofrendo uma pressão. Que pressão é essa? Ninguém vai vir a público para falar dessa pressão, né? Vocês acham que eles vão vir a público para falar dessa pressão? Quem é que estava pressionando você, Toski? Diga pra gente aí. E assim caminha a humanidade, assim caminha o futebol brasileiro, e assim caminha esse campeonato brasileiro que não tem nenhuma rodada que não tenha minimamente 5 erros, 4 erros em 4, 5 jogos diferentes. Isso num universo de 10 jogos é metade, às vezes 60% de erro desse bando de incompetentes que comandam o futebol brasileiro e que comandam as partidas do Campeonato Brasileiro. A gente não tem o que fazer. Só reclamar, só relatar, só dizer que o futebol brasileiro tem que tomar vergonha na cara, que os clubes precisam urgentemente tomar de conta desse campeonato. Se for decidir por contratar ingleses, contratar holandeses, contratar alemães, contratar gente de outro país, importar arbitragem, porque aqui não existe arbitragem boa, decente. Para terminar, para você ver que não existe nada disso que eu tô te falando. Foram dois árbitros vão para o Mundial Interclubes da FIFA representar o Brasil. Sabe quem são eles? O Wilton Pereira Sampaio, que nos roubou na Copa do Brasil contra o Fluminense lá no Maracanã, e o Abate Abel, que foi o árbitro que foi afastado pela roubalheira que ele fez contra o Fortaleza dentro do Allianz com 2 pênaltis em 2024. Esses dois caras que roubaram o Fortaleza, que são incompetentíssimos, eles vão representar o futebol brasileiro no Mundial Interclubes da FIFA, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Se os piores estão indo, meu amigo, se esses são os melhores, imagine os piores.
Fico por aqui e mais tarde a gente tem pré-jogo de Fortaleza e Retrô, na verdade, Retrô e Fortaleza pela Copa do Brasil. E vou dizer mais, perigo em lascar o Retrô para compensar esses 2 pontos do Fortaleza, porque isso vai acontecer em algum momento. Vão roubar para o Fortaleza, na cara dura, como roubaram a gente, para compensar, porque aquilo ali foi uma compensação para o esporte. Ninguém tira da minha cabeça que aquilo ali foi uma compensação por erros de arbitragem contra o Esporte Clube do Recife. Isso é muito pior do que você ser somente incompetente. Compensar, você está inclinado a estar contra qualquer coisa que aconteça para aquele time, porque você tem que compensar os erros de arbitragem realizados para esse time. Isso é pior, tá? Porque já vai enviesado para um campo de futebol. É isso, galera. Vou parar por aqui. Tudo que eu falei aqui já sou digno de. Acho que já podem, né, fazer o que quiserem, né? Mas enfim, mais tarde estamos aqui para falar de Copa do Brasil, tá bom? Grande abraço.